a exposição. E em relação a essa questão da meta, eu acho que é importante a gente fazer um debate aprofundado, porque é isso que está se baseando uma das denúncias contra a presidenta, que é a edição desses 6 decretos em desacordo com a lei, porque esses decretos foram editados antes da mudança da meta pelo Congresso Nacional. Bom, o doutor Júlio Marcelo falou que em 2009 o Tribunal de Contas não se debruçou sobre esse caso, não avaliou os decretos. Se é verdade que o Tribunal de Contas da União não faz norma, não edita a norma e não muda a norma, também é verdade que ele fiscaliza a execução da norma e, portanto, os seus relatórios são fundamentais para que o Executivo e o Legislativo saibam se a norma, naquele momento, foi cumprida ou não. É ele que nos dá base para fazer os julgamentos e as análises aqui no Congresso Nacional, porque, se não fosse isso, não precisaria a manifestação do Tribunal de Contas da União. Alguém iria auto-aplicar, ou a gente iria auto-aplicar a legislação. Então, pois bem, se isso não foi levantado em 2009, se em 2009 as contas foram julgadas corretas, mesmo tendo os decretos, por que estão acusando a presidenta Dilma de dolo e má-fé por, em 2015, fazer decretos que antes não eram julgados ou não foram levantados pelo Tribunal de Contas como irregular? Por que agora ela tem que ser julgada de forma tão severa? Aliás, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina no artigo 59, parágrafo único, que os tribunais de contas alertarão os poderes referidos no artigo 20 quando constatarem fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária. Eu queria saber quantos alertas o Tribunal de Contas da União fez antes de expedir o relatório de outubro de 2015 que reprovou as contas da presidenta Dilma. Quantos foram os alertas, inclusive solicitados pelo procurador junto ao Tribunal de Contas responsável pelas contas de 2014. É importante dizer que essa decisão do tribunal foi de outubro de 15 e os decretos expedidos pela presidenta Dilma foram decretos de julho e de agosto. Foram, portanto, decretos anteriores à decisão do Tribunal de Contas que mudou ou que pela primeira vez orientou em seus pareceres em relação à meta fiscal de forma diferente como tinha entendido em 2009, que fazia, portanto, a prática dos órgãos. A outra coisa também a se perguntar é se teve dolo, má-fé do próprio Tribunal de Contas da União, que em setembro de 2015, pediu um decreto para pediu abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação. E aí, obviamente, que foi para o Executivo, quando o Executivo deu o parecer já depois das contas que foram rejeitadas. Foi também dolo e má-fé o que fez a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, que também pediram também pediram créditos suplementares. Eu acho que é importante esclarecer isso. E em relação às pedaladas, é importante dizer que o relatório de 2015 do Tribunal que rejeitou as contas fez análise das pedaladas, das chamadas pedaladas da Caixa, que na realidade o que aconteceu mesmo fora da curva foi 2014. E assim que o Poder Executivo foi alertado sobre isso, não aconteceu mais. Em 2015, como Vossa Senhoria falou, não teve mais problemas. A questão das operações de crédito do Banco do Brasil e do BNDES foi um relatório paralelo feito pelo ministro José Múcio, que iniciou em abril e terminou em dezembro, inclusive com debates com o Executivo. Então, em 2015, nós não tínhamos essa mesma visão que vocês tiveram em 2014. A operação de crédito do Banco do Brasil não entrou em 2014. Então, não pode ser prática reiterada. E ela só pode ser paga no final do ano depois que mudou a meta, porque a meta não é orçamentária, a meta é fiscal. Por isso que não cabe na justificativa dos decretos de suplementação e só nos decretos de contingenciamento. E não cabe o senhor dizer que o governo pagou outras despesas e não aquelas. Não podia pagar antes, porque esse Congresso, embora tendo recebido o PLN número 5 em julho de 2015, só votou em dezembro de 2015. Então, só podia pagar o Banco do Brasil no final do ano, assim como pagou Banco do Brasil e BNDES. Não há crime. Eu gostaria muito de que Vossas Excelências dissessem qual foi o dolo da presidenta e a má-fé.
Senadora Gleisi Hoffmann, eu indago a Vossa Excelência se esses questionamentos são todos eles exclusivos ao doutor Júlio Marcelo de Oliveira, ou se a senhora quer dizer. Então, doutor Júlio está com a palavra para responder por 5 minutos os questionamentos da senadora Gleisi Hoffmann. 5 minutos. É isso mesmo. 5 minutos que eu falei. Senadora Gleisi, muito obrigado pelas perguntas. Vamos tentar esclarecê-las todas. Se eu esquecer de alguma, eu peço que a gentileza que Vossa Excelência me lembre. Vamos começar aqui sobre que momento o governo teve ciência. Vou começar pelo final. Operações de crédito do BB e do BNDES não constavam das contas de 2014? Não constavam da auditoria sobre as pedaladas feitas em 2014? Constavam sim, desculpe, Vossa Excelência nesse ponto está equivocado. A auditoria identificou as irregularidades da Caixa, do BB, do BNDES e do FGTS. Como a FGTS não é uma instituição financeira, não entrou em conflito com o artigo 36, pode entrar em conflito com outros, mas o artigo 36 da LRF, que veda operação de crédito com instituição financeira, desde 2014, aliás, de antes, a auditoria em 2014 identificou que desde antes já se fazia isso com BB e BNDES também, e continuou em 2015. O Plano Safra não está no relatório do TCU de 2015 de outubro, não está, não veio para cá. O relatório de 2015, que nega, que pede para as contas da presidenta ser reprovadas, não faz menção à operação do Plano Safra, não faz. Absolutamente depois faz. que ele responder, senador, a senhora faz a réplica aqui, depois olha, da tréplica. senadora, então eu preferia que é melhor. Um documento do Banco Central, não é nem do TCU, do Banco Central. Aqui tem o Banco Central um documento que ele fala toda a evolução dos saldos da União com as instituições financeiras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, FGTS, além das instituições financeiras do FGTS. Aqui o saldo todo ano. Não foi Mas o TCU. não é isso que veio pelo TCU. Está no relatório, perdão, mas está no relatório. E isso está também na auditoria que foi julgada pelo tribunal em abril de 2015. E, a meu ver, um governo prudente e que tem reverência pelas instituições e pelo ordenamento jurídico, aquele sinal de alerta, aquele julgamento do TCU foi categórico, porque houve uma convergência do trabalho magnífico dos auditores do Tribunal de Contas, do parecer do Ministério Público, uma votação unânime, que foi confirmada alguns dias depois por uns embargos de declaração opostos pelo governo. Nas contas do governo foram novamente rechaçadas. Então, o TCU sempre foi firme e coerente em repelir aquela conduta de financiamento da União por bancos federais. Do Plano Safra, não. O que tinha em 2014 era Banco Safra. Não era, era a Caixa Econômica Federal, que o senhor mostrou ali. Vossa Excelência vai dizer que não é, eu vou dizer que é, e vamos ficar assim. Não mostra para nós, por favor, me diga onde está. Isso aqui, ou é mantido o tempo... Dolo, TCU. Eu queria... Veja bem, peço a colaboração. Senador Caiado quer ser o comentarista. Senador... Não é possível perguntar. Não, mas é porque... Falta de educação sua. Falta de educação sua que votou contra o impeachment do Collor. Volta de... Só o microfone da presidência está funcionando. E agora o do doutor Júlio, e eu peço, senadora Gleisi Hoffmann, encarecidamente, porque como há a regra da réplica e da tréplica, então, nesse momento, para o bem do prosseguimento dos nossos trabalhos nesta comissão especial, é de bom tom que a gente siga um pouco, no minimamente, esse regramento. Com a palavra, doutor Júlio. Sobre... Uma pergunta, teria havido... Agora sim. Teria havido dolo do TCU Má-Fé quanto ele pediu crédito suplementar ao Poder Executivo ou da Justiça do Trabalho? É evidente que o TCU não pediu para o governo cometer crime de responsabilidade, adotar uma conduta ilegal. O que ele pediu foi para suplementar a sua dotação
como lhe competia fazer. Ele pediu ao Poder Executivo. O que competia ao Poder Executivo fazer era mandar um projeto de lei ao Congresso, para ver, Congresso, o TCU está me pedindo. O Congresso autoriza? Se o Congresso autorizar, muito bem. Se não autorizar, não. Então, o TCU não pediu para o Congresso, para o Poder Executivo, editar um decreto inconstitucional e ilegal. Ele assim fez porque ele quis. E o que é o dolo? O dolo é a vontade livre e consciente de praticar a conduta. Ele não se confunde com a fé. Dolo é a vontade livre e consciente de praticar a conduta. Quando a presidente... E o resultado almejado. Quando a presidente assina o decreto, ela assina com vontade livre e consciente. Não há nada a coagindo, nada enganando, nada ludibriando. Quando a presidente usa o seu governo para obter operações de crédito junto aos bancos, às instituições financeiras federais, a presidente está agindo com vontade livre e consciente de obter, e obteve o resultado pretendido, que era financiar as despesas primárias do governo federal para expandir o gasto público, além da sua capacidade, especialmente no ano eleitoral, e assim tirar os benefícios que disso resultavam. Faltou alguma resposta? Não houve alerta, que eu tenha conhecimento. Não houve alerta. Não houve alerta. Não houve alerta. E aí é importante a gente dizer o seguinte: que bom que o Congresso Nacional cobre mais alertas do TCU. Isso é fundamental. Agora, volta ao ponto inicial. Não é o que o TCU disse, ou deixou de dizer, que configura a ilegalidade ou o crime. O que configura é a conduta e a sua afronta às normas do país. E respondendo uma pergunta da senadora Graziotin, que me fez antes e que eu não tive a oportunidade de responder. Aqui se está se examinando uma denúncia por crimes de responsabilidade. Aqui não é o processo de contas da República. O processo de contas da República não pode ser feito sem o parecer prévio do TCU. O processo de exame de crime de responsabilidade, em momento algum, depende de um pronunciamento prévio do TCU ou do Ministério Público de Contas. Qualquer cidadão poderia ter apresentado a denúncia com fato na conduta, não precisaria nenhum parecer técnico do TCU, do Tesouro, do Ministério Público de Contas. Claro, estes órgãos estão para auxiliar, para informar, para trazer informações ao Senado Federal, né? E se houve crime de responsabilidade, se o governo tem que ser, se a presidente deve ser punida desta maneira, com a perda do mandato, este é o juízo que os senadores vão de fazer, confrontados com as informações que estão colhendo nessas audiências públicas. Muito obrigada, doutor Júlio. Com a palavra o senador Humberto Costa. A senhora fez duas intervenções. Não, senadora. A senhora fez duas intervenções. Não. É assim, o senador Raimundo Lira está tratando todo mundo desse jeito, senador. A senhora interrompeu duas vezes. A senhora deu mais tempo para ele. Por favor, eu cumpri os meus 5 minutos, eu vou cumprir meus 2 minutos, a senhora coloca no relógio os 2 minutos. Por favor, os 2 minutos. Primeiro, eu quero falar só o seguinte: na realidade, há uma forçação de barra aqui para tentar enquadrar a presidente da República num crime de responsabilidade. Foi muito importante o senhor me dizer que nenhum alerta foi feito, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal manda fazer alerta quando os fatos comprometem os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidade na gestão orçamentária antes de aplicar uma penalização. E aqui, vossas senhorias estão defendendo a penalização máxima, que é a perda de mandato da presidenta, sem ter emitido um único alerta sequer, depois de ter mudado o entendimento do Tribunal de Contas, que persistiu por mais de 15 anos. Não adianta dizer que a lei prevê isso. A lei prevê muitas coisas, como inclusive em Minas Gerais, que tinha aqui o senador Anastasia, que é aqui o relator e foi governador, tinha que aplicar o mínimo constitucional na saúde e na educação, e por 3 anos consecutivos não o fez, inclusive com o auxílio da Corte de Contas daquele estado, que reviu o dispositivo constitucional. Nós estamos tratando aqui também de segurança jurídica, e aí eu quero ler um trecho, apenas uma frase, do relatório do senador Arcir Gurgax, que ainda não votamos na Comissão Mista de Orçamento, e que contesta o parecer do Tribunal de Contas da União. Não acatamos a posição do tribunal, inclusive por uma questão de segurança jurídica. Nada do que o tribunal viu nesses casos é novo. Então, eu queria deixar isso registrado. E, por fim, eu queria só perguntar novamente para Vossa Senhoria, porque eu acho que é importante até um espaço para Vossa Senhoria se defender.
perguntar novamente para Vossa Senhoria. Em nenhum momento Vossa Senhoria participou de qualquer manifestação em relação a esse processo contra a presidenta Dilma e pelo impeachment. Em nenhum momento Vossa Senhoria divulgou em suas redes sociais, em seu Facebook, postou quaisquer mensagens de apoio a essa movimentação, ou mesmo falando de um movimento Vem para a Rampa, que foi um movimento feito na rampa do Tribunal de Contas da União, quando do julgamento das contas da presidenta naquela corte. Em nenhum momento o senhor postou no seu Facebook ou nas suas redes sociais qualquer comentário sobre a conduta da presidenta Dilma, fazendo críticas ou questionamentos sobre essa conduta. E perguntar, por fim, se o senhor em algum momento apagou posts, fotos que por acaso teria postado anteriormente. Só para o senhor esclarecer e perante o Brasil e essa comissão deixar a sua posição verdadeira. Muito obrigada. Presidente, ele é convidado para expor. Ele está convidado para expor. Senador, ele aqui não é réu, Caiado quer ser comentarista, ninguém aguenta mais o senador Caiado. Senador Ronaldo Caiado, eu vou dar os... É o censor, o Caiado é o censor. Senadora, por favor, nós vamos passar a palavra ao doutor Júlio, que terá 3 minutos, dadas as interrupções que aconteceram ao longo da exposição. E aí passo, depois da resposta dele, ao senador Humberto Costa, pela liderança do PT. Com a palavra, doutor Júlio. Muito bem, vamos lá. A gente não pode tratar o governo de maneira infantilizada, né? O governo só corrige suas condutas se tiver o alerta do TCU. O TCU vai se transformar na babá do governo federal. Porque se não tiver o alerta, o governo... Presidente, com a senhora... Não estamos... Eu queria voltar e pedir ao doutor Júlio para... Estamos sem... Alô? Oi, pois não. Obrigado, doutor Júlio. A lei prevê os alertas devem ser cobrados, mas... Alô? Oi, pois não. Obrigado, doutor Júlio. A lei prevê os alertas devem ser cobrados, mas a ausência de alerta não é justificativa para descumprimento do ordenamento jurídico brasileiro. Se o TCU falha nos seus controles, e é preciso dizer que os órgãos de controle estão em constante evolução, assim como a Receita Federal a cada ano aprimora seus controles sobre as declarações do imposto de renda e nos obriga cada vez mais a apresentar mais e mais documentos. O fato da Receita cobrar um documento esse ano não quer dizer que se não tivesse ele ano anterior, ele não podia ter sido pedido em algum outro momento. Então, é obrigação do governo cumprir a legislação independentemente do que diz ou não diz o TCU. O TCU também, a sua cobrança é pertinente. Essa cobrança é pertinente. Deve o TCU se equipar e cumprir todos os encargos que lhe são atribuídos pela legislação. E uma falha do TCU não é justificativa nenhuma para falhas dessa magnitude do governo federal. Quero dizer que os decretos que foram editados em julho e agosto, o TCU não é babá do governo federal, nunca foi, e não deve ser. E em julho e agosto, quando os decretos foram editados, a AGU já tinha recebido o documento do Ministério Público de Contas encaminhado pelo ministro relator das contas de 2014, com o questionamento sobre a ilegal edição de decretos. Então, o ofício do ministro relator, Augusto Nardes, já dava ciência à AGU do questionamento feito pelo Ministério Público de Contas a respeito da ilegalidade e inconstitucionalidade da edição desses decretos e decretos suplementares. Uma medida de prudência mínima que deveria ter sido seguida pelo governo era não ter editado esses decretos em face de uma controvérsia constitucional desta relevância. E vejo, para minha surpresa, que ontem uma liminar do Supremo Tribunal Federal, concedida pelo ministro Gilmar Mendes, suspendeu uma medida provisória que vinha abrir crédito extraordinário para despesas de publicidade do governo federal.
que não tem nada a ver com guerra, comoção intestina, calamidade pública, nada disso. Então, veja que há uma dificuldade da Presidente da República e dos órgãos do governo entender as limitações que existem ao seu poder de editar decretos e medidas provisórias para créditos adicionais suplementares. Tem que seguir o ordenamento jurídico. E, veja, não confunda a manifestação pró-impeachment com o ato que foi feito na rampa do TCU, cobrando do TCU rigor no exame das contas públicas. Eu acho o que eu disse lá no post, eu não apaguei, ele está lá. Se alguém não achou, basta pesquisar. Os meus posts são públicos, o meu Facebook é público, eu ponho lá assuntos de relevância de interesse nacional. O que eu disse lá e está lá é: considero muito saudável que a sociedade brasileira se aproprie desta discussão sobre contas públicas. Considero muito saudável que a sociedade brasileira cobre dos órgãos de controle rigor. Isso é papel da sociedade, o controle social está previsto na Constituição, no nosso ordenamento jurídico, tão fomentado, decantado pelos próprios parlamentares. Então, isso é absolutamente necessário. Faço críticas ou compartilho matérias jornalísticas que apontem falhas na condução fiscal do governo, porque este assunto é do meu mistério, é da minha atuação, é do meu dever. O meu dever como membro do Ministério Público não é atuar apenas intra-gabinete, é também um dever de ajudar Eu sou um defensor da responsabilidade fiscal e da Constituição. Muito obrigado. E é um dever esclarecer a sociedade brasileira destes conceitos. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Obrigado. Foi 2014. E assim que o Poder Executivo foi alertado sobre isso, não aconteceu mais. Em 2015, como Vossa Senhoria falou, não teve mais problemas. A questão das operações de crédito do Banco do Brasil e do BNDES foi um relatório paralelo feito pelo ministro José Múcio, que iniciou em abril e terminou em dezembro, inclusive com debates com o Executivo. Então, em 2015, nós não tínhamos essa mesma visão que vocês tiveram em 2014. A operação de crédito do Banco do Brasil não entrou em 2014, então não pode ser prática reiterada. E ela só pode ser paga no final do ano depois que mudou a meta, porque a meta não é orçamentária, a meta é fiscal. Por isso que não cabe na justificativa dos decretos de suplementação e só nos decretos de contingenciamento, e não cabe o senhor dizer que o governo pagou outras despesas e não aquelas. Não podia pagar antes, porque esse Congresso, embora tendo recebido o PLN número 5 em julho de 2015, só votou em dezembro de 2015. Então, só podia pagar o Banco do Brasil no final do ano, assim como pagou Banco do Brasil e BNDES. Não há crime. Eu gostaria muito de que Vossas Excelências dissessem qual foi o dolo da presidenta e a má-fé. Senadora Gleisi Hoffmann, eu indago a Vossa Excelência se esses questionamentos são todos eles exclusivos, sim, ao doutor Júlio Marcelo, sim, de Oliveira, sim, ou se a senhora quer dizer. Sim, então, doutor Júlio está com a palavra para responder por 5 minutos os questionamentos da senadora Gleisi Hoffmann. 5 minutos. É isso mesmo. 5 minutos que eu falei. Senadora Gleisi, muito obrigado pelas perguntas. Vamos tentar esclarecê-las todas. Se eu esquecer de alguma, eu peço que a gentileza que Vossa Excelência me lembre. Vamos começar aqui sobre que momento o governo teve ciência. Vou começar pelo final. Operações de crédito do BB e do BNDES não constavam das contas de 2014? Não constavam da auditoria sobre as pedaladas feitas em 2014? Constavam sim, desculpe, Vossa Excelência nesse ponto está equivocado. A auditoria identificou as irregularidades da Caixa, do BB, do BNDES e do FGTS. Como a FGTS não é uma instituição financeira, não entrou em conflito com o artigo 36, pode entrar em conflito com outros, mas o artigo 36 da LRF, que veda operação de crédito com instituição financeira, desde 2014, aliás, de antes, a auditoria em 2014 identificou que desde antes já se fazia isso com BB e BNDES também, e continuou em 2015. O Plano Safra não está no relatório do TCU de 2015 de outubro, não está.
Não veio para cá. O relatório de 2015, que nega, que pede para as contas da presidenta ser reprovadas, não faz menção à operação do Plano Safra. Não faz. Absolutamente depois faz. Depois que ele responder, senador, a senhora faz a réplica. Tá aqui, olha, senador. Então, eu preferia que é melhor. É um documento do Banco Central, não é nem do TCU, do Banco Central. Aqui tem o Banco Central um documento que ele fala toda a evolução dos saldos da União com as instituições financeiras. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, FGTS, além do... A exposição. E em relação a essa questão da meta, eu acho que é importante a gente fazer um debate aprofundado, porque é isso que está se baseando uma das denúncias contra a presidenta, que é a edição desses 6 decretos em desacordo com a lei, porque esses decretos foram editados antes da mudança da meta pelo Congresso Nacional. Bom, o doutor Júlio Marcelo falou que em 2009 o Tribunal de Contas não se debruçou sobre esse caso, não avaliou os decretos. Se é verdade que o Tribunal de Contas da União não faz norma, não edita a norma e não muda a norma, também é verdade que ele fiscaliza a execução da norma e, portanto, os seus relatórios são fundamentais para que o Executivo e o Legislativo saibam se a norma, naquele momento, foi cumprida ou não. É ele que nos dá base para fazer os julgamentos e as análises aqui no Congresso Nacional, porque, se não fosse isso, não precisaria a manifestação do Tribunal de Contas da União. Alguém iria auto-aplicar, ou a gente iria auto-aplicar a legislação. Então, pois bem, se isso não foi levantado em 2009, se em 2009 as contas foram julgadas corretas, mesmo tendo os decretos, por que estão acusando a presidenta Dilma de dolo e má-fé por, em 2015, fazer decretos que antes não eram julgados ou não foram levantados pelo Tribunal de Contas como irregular? Por que agora ela tem que ser julgada de forma tão severa? Aliás, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina no artigo 59, parágrafo único, que os tribunais de contas alertarão os poderes referidos no artigo 20 quando constatarem fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária. Eu queria saber quantos alertas o Tribunal de Contas da União fez antes de expedir o relatório de outubro de 2015 que reprovou as contas da presidenta Dilma. Quantos foram os alertas, inclusive solicitados pelo procurador junto ao Tribunal de Contas responsável pelas contas de 2014. É importante dizer que essa decisão do tribunal foi de outubro de 15 e os decretos expedidos pela presidenta Dilma foram decretos de julho e de agosto. Foram, portanto, decretos anteriores à decisão do Tribunal de Contas que mudou ou que pela primeira vez orientou em seus pareceres em relação à meta fiscal de forma diferente como tinha entendido em 2009, que fazia, portanto, a prática dos órgãos. A outra coisa também a se perguntar é se teve dolo, má-fé do próprio Tribunal de Contas da União, que em setembro de 2015, pediu um decreto para pediu abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação. E aí, obviamente, que foi para o Executivo, quando o Executivo deu o parecer já depois das contas que foram rejeitadas. Foi também dolo e má-fé o que fez a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, que também pediram também pediram créditos suplementares. Eu acho que é importante esclarecer isso. E em relação às pedaladas, é importante dizer que o relatório de 2015 do Tribunal que rejeitou as contas fez análise das chamadas pedaladas da Caixa, que na realidade o que aconteceu mesmo fora da curva... Quando a presidente usa o seu governo para obter operações de crédito junto aos bancos, às instituições financeiras federais, a presidente está agindo com vontade livre e consciente de obteve o resultado pretendido, que era financiar as despesas primárias do governo federal para expandir o gasto público, além da sua capacidade, especialmente no ano eleitoral, e assim tirar os benefícios que disso resultava. Faltou alguma resposta? Não houve alerta, que eu tenha conhecimento. Não houve alerta. E aí é importante a gente dizer o seguinte: que bom que o Congresso Nacional cobre mais alertas do TCU, isso é fundamental.
Agora, volta ao ponto inicial. Não é o que o TCU disse, ou deixou de dizer, que configura a ilegalidade ou o crime. O que configura é a conduta e a sua afronta às normas do país. E respondendo uma pergunta da senadora Graziotin, que me fez antes e que eu não tive a oportunidade de responder. Aqui se está se examinando uma denúncia por crimes de responsabilidade. Aqui não é o processo de contas da República. O processo de contas da República não pode ser feito sem o parecer prévio do TCU. O processo de exame de crime de responsabilidade, em momento algum, depende de um pronunciamento prévio do TCU ou do Ministério Público de Contas. Qualquer cidadão poderia ter apresentado a denúncia com fato na conduta. Não precisaria nenhum parecer técnico do TCU, do Tesouro, do Ministério Público de Contas. Claro, estes órgãos estão para auxiliar, para informar, para trazer informações ao Senado Federal, né? E se houve crime de responsabilidade, e se o governo tem que ser, se a presidente deve ser punida desta maneira, com a perda do mandato, este é o juízo que os senadores vão de fazer, confrontados com as informações que estão colhendo nessas audiências públicas. Muito obrigada, doutor Júlio. Com a palavra o senador Humberto Costa. A senhora fez duas intervenções. Não, senadora. A senhora fez duas intervenções. Não. É assim, o senador Raimundo Lira está tratando todo mundo desse jeito, senador. A senhora interrompeu duas vezes. A senhora deu mais tempo para ele, por favor. Eu tenho os meus 5 minutos, eu vou cumprir meus 2 minutos, a senhora coloca no relógio os 2 minutos. Por favor, os 2 minutos. Primeiro eu quero falar só o seguinte, na realidade há uma forçação de barra aqui para tentar enquadrar a presidente da República num crime de responsabilidade. Foi muito importante o senhor me dizer que nenhum alerta foi feito, porque a lei de responsabilidade fiscal manda fazer alerta quando os fatos comprometem os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidade na gestão orçamentária antes de aplicar uma penalização. E aqui vossas senhorias estão defendendo a penalização máxima, que é a perda de mandato da presidenta sem ter emitido um único alerta sequer, depois de ter mudado o entendimento do Tribunal de Contas, que persistiu por mais de 15 anos. Não adianta dizer que a lei prevê isso. A lei prevê muitas coisas, como inclusive em Minas Gerais, que tinha aqui o senador Anastasia, que é aqui o relator e foi governador, tinha que aplicar o mínimo constitucional na saúde e na educação e por 3 anos consecutivos não o fez, inclusive com o auxílio da Corte de Contas daquele estado que reviu o dispositivo constitucional. Nós estamos tratando aqui também de segurança jurídica e aí eu quero ler um trecho, apenas uma frase do relatório do senador Arcir Gurgax, que ainda não votamos na Comissão Mista de Orçamento, e que contesta o parecer do Tribunal de Contas da União. Não acatamos a posição do tribunal, inclusive por uma questão de segurança jurídica. Nada do que o tribunal viu nesses casos é novo. Então, eu queria deixar isso registrado. E, por fim, eu queria só perguntar novamente para Vossa Senhoria, porque eu acho que é importante até um espaço para Vossa Senhoria se defender, perguntar novamente para Vossa Senhoria. Em nenhum momento Vossa Senhoria participou de qualquer manifestação em relação a esse processo contra a presidenta Dilma e pelo impeachment. Em nenhum momento Vossa Senhoria divulgou em suas redes sociais, em seu Facebook, postou quaisquer mensagens de apoio a essa movimentação, ou mesmo falando de um movimento Vem para a Rampa, que foi um movimento feito na rampa do Tribunal de Contas da União, quando do julgamento das contas da presidenta naquela corte. Em nenhum momento o senhor postou no seu Facebook ou nas suas redes sociais qualquer comentário sobre a conduta da presidenta Dilma, fazendo críticas ou questionamentos sobre essa conduta. E perguntar, por fim, se o senhor em algum momento apagou posts, fotos que por acaso teria postado anteriormente. Só para o senhor esclarecer e perante o Brasil e essa comissão deixar a sua posição verdadeira. Muito obrigada. Presidente, ele é convidado para expor. Ele está convidado para expor. Senador, ele aqui não é réu, Caiado não. quer ser comentarista, ninguém aguenta mais o senador Caiado. Senador Ronaldo Caiado, eu vou dar os... É o censor, o Caiado é o censor. Senadora, por favor, nós vamos passar a palavra ao doutor Júlio, que terá 3 minutos, dadas as interrupções que aconteceram ao longo da exposição. E aí passo, depois da resposta dele, ao senador Humberto Costa, pela liderança do PT. Com a palavra, doutor Júlio. Muito bem, vamos lá. A gente não pode tratar o governo de maneira infantilizada
né? O governo só corrige suas condutas se tiver o alerta do TCU. O TCU vai se transformar na babá do governo federal. Porque assim, se não tiver o alerta, o governo... Presidente, com a senhora... Não estamos... eu queria voltar e pedir ao doutor Júlio para... Estamos sem... Alô? 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 Oi, pois não. Obrigado, doutor Júlio. A lei prevê os alertas devem ser cobrados, mas... Alô? 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 Oi, pois não. Obrigado, doutor Júlio. A lei prevê os alertas devem ser cobrados, mas a ausência de alerta não é justificativa para descumprimento do ordenamento jurídico brasileiro. Se o TCU falha nos seus controles, e é preciso dizer que os órgãos de controle estão em constante evolução, assim como a Receita Federal a cada ano aprimora seus controles sobre as declarações do imposto de renda e nos obriga cada vez mais das instituições financeiras do FGTS. Aquilo salto todo ano. Não foi Mas o TCU. não é isso que veio pelo TCU. Está no relatório, perdão, mas está no relatório. E isso está também na auditoria que foi julgada pelo tribunal em abril de 2015. E, a meu ver, um governo prudente e que tem reverência pelas instituições e pelo ordenamento jurídico, aquele sinal de alerta, aquele julgamento do TCU foi categórico, porque houve uma convergência do trabalho magnífico dos auditores do Tribunal de Contas, do parecer do Ministério Público, uma votação unânime, que foi confirmada alguns dias depois por uns embargos de declaração opostos pelo governo. Nas contas do governo foram novamente rechaçadas. Então, o TCU sempre foi firme e coerente em repelir aquela conduta de financiamento da União por bancos federais. Do Plano Safra, não. O que tinha em 2014 era Banco Safra. Não era a Caixa Econômica Federal que o senhor mostrou ali. Vossa Excelência vai dizer que não é, eu vou dizer que é e vamos ficar assim. Não mostra para nós, por favor, me diga onde está. Isso aqui, ou é mantido o tempo... Dolo, TCU. Eu queria... Veja bem, peço a colaboração. Senador Caiado quer ser o comentarista. Senador... Eu Não é peço... possível perguntar. Não, mas é porque... Falta de educação sua. Falta de educação sua que votou contra o impeachment do Collor. Volta de... Só o microfone da presidência está funcionando. E agora o do doutor Júlio, e eu peço, senadora Gleisi Hoffmann, encarecidamente, porque como há a regra da réplica e da tréplica, então, nesse momento, para o bem do prosseguimento dos nossos trabalhos nesta comissão especial, é de bom tom que a gente siga um pouco, no minimamente, esse regramento. Com a palavra, o doutor Júlio. Sobre... Uma pergunta, teria havido... Agora sim. Teria havido dolo do TCU má-fé quanto ele pediu crédito suplementar ao Poder Executivo ou da Justiça do Trabalho? É evidente que o TCU não pediu para o governo cometer crime de responsabilidade, adotar uma conduta ilegal. O que ele pediu foi para suplementar a sua dotação como lhe competia fazer. Ele pediu ao Poder Executivo. O que competia ao Poder Executivo fazer era mandar um projeto de lei ao Congresso, para ver, Congresso, o TCU está me pedindo. O Congresso autoriza? Se o Congresso autorizar, muito bem. Se não autorizar, não. Então, o TCU não pediu para o Congresso, para o Poder Executivo, editar um decreto inconstitucional e ilegal. Ele assim fez porque ele quis. E o que é o dolo? O dolo é a vontade livre e consciente de praticar a conduta. Ele não se confunde com má fé. Dolo é a vontade livre e consciente de praticar a conduta. Quando a presidente... E o resultado almejado. Quando a presidente assina o decreto, ela assina com vontade livre e consciente. Não há nada a coagindo, nada enganando, nada ludibriando.